A princípio pode ser um pouco estranho que um processador de R$ 1.200, pelo menos do AliExpress, seja tão recomendado por muitas pessoas, inclusive eu, para quem quer montar um PC do zero em 2022 com um baixo custo, né? Mas acho que com o vídeo de hoje vocês vão entender um pouco do porquê ele é tão falado assim. Então, gente, hoje eu venho trazer o Ryzen 5 6600G, um processador de 6 núcleos e 12 threads que tem um gráfico integrado e chama muito, mas muita atenção, né? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, é claro, comentar e até compartilhar com outras pessoas para que o canal seja mais visto. Eu vou falar rapidamente sobre o unboxing dele. Esse processador foi comprado no dia 28 de dezembro de 2021 e chegou para mim dia 20 de 1 de 2022. A loja foi a PYD Store e o valor pago foi de cerca de R$ 1.205. O produto vem protegido não só por uma caixa, mas por dentro também. Encontramos ele, no caso aqui, envolto em plástico, muito plástico no caso. Então dá para perceber que a loja tenta muito para que não haja danos na entrega desse produto. Após retirar da proteção, eu já fui verificar os pinos e recomendo que vocês façam o mesmo. Lembrando, né, filme o unboxing. E no meu caso estava tudo certo com esse processador. Ele vem bem conservado também. Embora seja vendido como usado, lembre-se que o 5600G é de 2021. No caso desse processador especificamente, ele é datado de julho de 2021. Então é um processador seminovo. Para você saber como verificar a data do processador Ryzen comprado no AliExpress, veja meu vídeo na descrição que vocês vão entender rapidinho. E olha, gente, não é sempre que acontece, tá? Mas hoje esse processador está mais barato do que no valor que eu comprei. Então, se você se interessar por ele, não se esqueça também de ver os links na descrição e até comprando esses links me ajuda também. Agora vamos ver rapidamente aqui os testes em jogos, que eu acho que vocês vão gostar. Eu coloquei o processador na minha placa-mãe Asus TUF Pro S, já com a BIOS atualizada. Lembrem-se disso, né? Não é toda placa-mãe que já vai vir com a BIOS atualizada para esse processador. Funcionou sem problemas o Ryzen 5 6600G aqui. Ele tem um codename Cyzen, possui 6 núcleos, 12 threads como eu havia dito, com a temperatura certa, chega até 4.45 GHz. Em meus testes iniciais eu usei memórias de 3.000 MHz da Crucial com latência CL151616. E aqui ficam os dados do gráfico integrado desse processador, que no caso é a Vega 7. Para usarem como base, eu deixei também um benchmark no CPU-Z. Ele faz 4.500 pontos no multithread e 573 pontos no single thread. Vamos agora aos jogos. Primeiramente o CSGO 720p com gráficos no baixo. Aqui eu joguei um Deathmatch na Dust 2 e a média de FPS ficou em torno ali de 200 FPS. O processador ficou frio, assim como no restante dos jogos, mas lembrem-se, né, eu não usei um Cooler Box, eu usei o Cooler Gamax 400. Agora vamos ao Valorant, o irmãozinho do CSGO com poderes. Aqui eu já arrisquei em Full HD no baixo. O modo jogado foi o Porta Spike e consegui uma média maior do que eu esperava, cerca de 170 FPS na média. Ao meu ver, uma boa média por conta da resolução, né? Achei que seria realmente menos do que isso. GTA V eu coloquei em Full HD também, só que foi um mix ali entre baixo e normal. E é claro, testando primeiramente no modo offline, onde você consegue geralmente maior taxa de FPS, eu consegui uma média de 69 FPS. E dá para vocês jogarem o modo história numa boa. Já no modo online, em uma sala com muitos jogadores, eu consegui uma média de 66 FPS. O modo online do GTA é bem estranho e vai depender dos jogadores e de quem é o host. Aqui, nesse caso específico, foi onde eu consegui o melhor cenário, que não mudou muito do modo offline. Geralmente existe uma perda muito maior do modo online para o modo offline, tá? Fiquem atentos. Fortnite, eu coloquei o modo desempenho, tá bom? Full HD e a visão no épico. Uma coisa bem comum que notei aqui foi que o frame time ficou muito estranho, parecendo um ataque cardíaco, né? Mas eu não estava sentindo a gameplay retrasada por conta disso, não estava ruim para mim, exceto nos casos onde havia um stuttering, onde vocês vão ver no frame time que tem um pico ali maior do que geralmente está acontecendo. Aí você percebe. Fora disso, não estava percebendo. Para mim ficou uma média legal, 125 FPS na média. E olha só, até que eu consegui ganhar o jogo de alguma forma, não sei porquê, não sei como, mas deu certo.
Testei também o Battlefield 1 em 720p no médio, tá? Eu infelizmente não tenho ainda o Battlefield 5 instalado porque falta espaço em disco rígido, mas acredito que o Battlefield 1 ainda tem uma boa fanbase. Aqui a média foi de 71 FPS, a gameplay foi estável. Talvez no 5 eu não conseguiria chegar aos 60 porque ele é mais pesado a meu ver, mas né, talvez fazendo um overclockzinho aí sim chegasse aos 60. Infelizmente fica para outra hora para que eu possa testar nele. Também testei aqui o Warzone 720p com os gráficos no baixo e o FOV em 120. A média aqui foi de 45 FPS. É um caso que não fica bom assim para jogar, né? A maioria das pessoas quando jogam jogos competitivos querem ali 60 quadros ou mais. Mas, né, caso você não seja muito exigente assim e tá de boa com mais de 30 FPS, então você consegue. Mas lembre-se, né, não chega aos 60 nesse jogo, infelizmente. Já no Forza 5, é um jogo offline, né? Eu arrisquei aqui em Full HD no baixo. Eu acabei conseguindo ficar bem perto dos 60 FPS, né? Fiquei ali mais ou menos com a média de 57, uma jogabilidade bem estável também. Claro que vez ou outra pode ter uma quedinha, tá, gente? Não vai ficar fixamente a 57, mas a média, né, é essa mesmo. Já em 720p eu havia conseguido na média de cerca de 90 quadros, o que ficou muito bom também. No Red Dead Redemption 2 em 720p no baixo, aqui eu percebi que tivemos um resultado parecido com o do Warzone, né? Ficou na casa dos 40 FPS. Diferentemente do Warzone no caso, não é um jogo competitivo, então eu acredito que é mais de boa jogar um jogo de campanha ali na casa dos 35, 40 FPS, né? Caso não caia de 30, já está bom o suficiente para a maioria das pessoas. Também testei o God of War, que é um jogo de campanha novo, muito querido por vocês. Coloquei o Fidelity FX em qualidade e lembre-se que eu estava em Full HD, mas ao ativar o Fidelity FX, isso dá uma resolução de 720p, tá? A qualidade do jogo ficou no baixo e as texturas no original. A média de FPS que eu consegui foi cerca de 29 na minha gameplay. Obviamente com algumas quedas de quadros, tá? Só que, assim como nos outros casos, a média ficou bacana e sempre ali na casa dos 30, né? Então dá pra jogar legalzinho o teu God of War mesmo com esse gráfico integrado, né? Lembrando que tá em 720p. O último jogo finalmente é o Lost Ark, né? O novo MMORPG que saiu essa semana aí. Coloquei em 720p no alto. Aqui o jogo fica entre 45 a 55 FPS, fica estável, mas eu achei até que seria maior essa média, não esperava que o jogo pesasse tanto para o gráfico integrado, tá? Felizmente temos como aumentar essa média com um overclock na memória ou no gráfico integrado, mas em estoque fica por volta disso aí que vocês estão vendo. Esse é o resumo, né? Testei ali em 10 jogos, geralmente jogos competitivos, mais leves, né? Afinal, embora tenha um bom processador, o gráfico integrado também não é ainda estupendo. Quem sabe no futuro a gente tem uns gráficos integrados já do nível de uma 960 ou algo do tipo. Só que, falar de nível, esse gráfico integrado aqui é do nível de um RX 550, tá? No caso, depende também da sua memória RAM e também se você vai fazer overclock no gráfico integrado ou não. Como que eu testei aqui a 3000 em estoque, eu vou deixar para vocês um comparativo do estoque do 5600G contra um RX 550. E vocês vão ver o seguinte: contra a RX 550 de 4 GB, no Shadow of Tomb Raider, Far Cry e Red Dead Redemption, a vantagem foi da 550. No Horizon Zero Dawn, no Valhalla e no Forza, a vantagem foi da Vega 7. E no God of War, no Rainbow Six Siege e no Dota, tivemos uma leve vantagem para 550. Então, em estoque, né, com as memórias a 3000, nós temos ali uma leve vantagem em alguns jogos, e na maioria no caso, né, para 550, embora, né, o 5600G fique bem parelho. E acho também que vocês perceberam que a 750 Ti ficou um pouco atrás das duas, né, e ela nem abre alguns jogos, tipo Valhalla e God of War. Pelo menos não tentando alguns métodos normais. Enfim, agora, fazendo um overclock, colocando as memórias a 3.733 MHz, minha crucial chega a isso, até um pouco mais, né, dependendo do caso. Eu ainda sou fraco nesse negócio de overclock. E colocando o gráfico integrado a 2.200 MHz, vocês vão ver um resultado bem diferente, né, em que não existe nenhum cenário onde a Vega 7 perca para a RX 550. Inclusive, tirei a 750 Ti, estou colocando a RX 560D, tá? A capada,
mas é uma 560. E vocês vão ver que em alguns cenários a Vega 7 fica perto ou até fica parelha a RX 560D. O Forza é um exemplo bem disso, né? Mas na maioria dos casos ela fica entre uma RX 550 e a RX 560D. Então, né, gente, a depender da memória vai ficar bem bacana. Lembre-se de tentar pegar uma memória com a frequência mais alta. Isso vai fazer grande resultado no seu gráfico integrado. Agora, isso aqui é para configuração básica, né? Com esse processador você pode depois colocar uma placa de vídeo bem mais forte e ficar tranquilo também. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live jogando com, por exemplo, RTX 2060, RTX 3050 e estava bem tranquilo. Vou deixar todos os links aqui, tá? Que são muitos testes que eu venho fazendo, mas, né, no geral é um baita de um processador. É um processador que eu posso recomendar para vocês e por valor de R$ 1.200 no AliExpress não tem coisa melhor, tá? Porque às vezes você pega, por exemplo, um 10.100 com RX 550, vai ficar o mesmo preço. Vou pegar um Ryzen 5 3600 com RX 550, vai ficar o mesmo preço e esse processador é até um pouco melhor do que um Ryzen 5 3600. Talvez a única desvantagem desse processador é não ter o PCI Express 4.0, ele só funciona 3.0, só que, né, como vocês têm visto, agora sendo discutido bastante isso devido a 6500 XT, pelo menos nesse caso aqui desse processador, ainda está tranquilo funcionando em X8, tá? Por exemplo, a RTX 3050 no PCI Express 3.0 X8, ainda assim fica bem tranquilo para você jogar. A perda ali de FPS é bem pequena, pouco notável, né? Porque ela tem muito VRAM, então não precisa fazer swap com memória RAM. Enfim, são as coisas mais técnicas. O que importa mesmo é que você saiba que você não vai perder tanto assim ao não usar o PCI Express 4.0, mas tem sim essa pequena desvantagem. Fora isso, que eu posso recomendar para vocês é placa-mãe e memória, né? Se você quiser do AliExpress, tem a Asus TUF Pro S, que é uns R$550. A MSI Immortal Max também um pouco mais barato, mas nessa faixa dos R$500. São duas placas-mães que eu posso recomendar, essas duas são muito boas mesmo. E também as memórias NetAC, né? Tem a memória NetAC Shadow com RGB, sem RGB. Tem outras memórias também de outras marcas, tipo a Adata, tem Asgard, são memórias que vocês podem usar também, vou deixar os links na descrição. E é claro, do Brasil, por exemplo, você tem às vezes em promoção a MSB 450 Pro M2 Max, que não é assim, nossa, que absurdo de placa-mãe, mas vai dar certo com esse 5600G, só que, né, tem que atualizar a BIOS. E no caso de memórias, como eu falo aqui, né, crucial, a memória muito boa que vocês conseguem na faixa de R$200 no Brasil e conseguem subir tranquilamente para 3.700. Já de fontes vai depender um pouco, mas você pode, por exemplo, usar uma XPG Pylon que está vendido hoje na Kabum por cerca de R$290, fonte de 400 watts. Mas é fonte de 450, não se preocupe, tá? Com a fonte de 450 vai dar tranquilamente quanto a RTX 3050, a RTX 2060, uma RX 6600, GTX 1060, 1650, enfim, várias configurações já ficam legal com essa de 450. Mas eu quero uma potência maior ainda assim, escanda. Então, vocês podem usar, por exemplo, uma Cooler Master MW V2 de 550, então aqui fica na casa dos 300 poucos ali na terabyte, tá? Então, eu vou deixar tudo aqui na descrição para quem quiser conferir. São muitas coisas, muitos dados, mas espero que vocês possam curtir esses dados que eu estou colocando aqui na tela, porque, né, são muitos dias de pesquisa e fazendo testes aí. E é isso, meu povo, é um vídeo um tanto grande, um tanto longo, mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça sempre de deixar o like, se inscreva, compartilhe com quem você puder aí, tá? Quem está querendo montar um PC, realmente é uma boa opção. Comece com gráfico integrado, tem nível de RX 550, depois você coloca a placa de vídeo que você quiser, nem precisa ficar se preocupando com isso, tá? Os links aqui estão na descrição, as lives são testadas ali, todo mundo dando opinião, então assim, não tem puxa-saquismo pra nada, nem ligo pra essas paradas, tá? Acho que vocês vão gostar, embora um pouco demorado e às vezes eu tô com sono, mas no geral é mais de boa minhas lives, tá? Por enquanto é só, a gente se vê na próxima e amanhã tem coisa mais nova pra vocês também. Valeu, falou! E tchau!